Gente, tudo bom? Mais um vídeo. E antes da gente começar, eu já vou te pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, para você compartilhar com os amigos e acionar o sininho, para sempre que eu postar um vídeo novo você já saber. Então, o vídeo de hoje ele é muito especial para mim, porque é o vídeo que fala sobre o Ministério Kids. E para você que não sabe ainda o que é o Ministério Kids, eu vou te contar. O Ministério Kids é um ministério voltado para as crianças, que eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha igreja investe muito em crianças. E por isso que nós temos um ministério só para elas. E por quê? Porque as crianças hoje, infelizmente, elas são alvo de toda a influência maligna, tanto em questão de ideologia de gênero, quanto em questão de aborto, quanto em questão de sexualização precoce e tudo mais que a gente tá vendo aí na mídia, essas grandes brigas. As forças malignas estão infelizmente voltadas para essas crianças. E essas crianças estão perdidas na própria geração, sem saber quem elas são, sem saber o que elas podem fazer. E nós estamos aqui com a palavra de Deus para mostrar para elas que elas são importantes e que Deus se importa com elas desde a infância. E será que isso é mostrado na Bíblia? Sim, isso é mostrado na Bíblia de várias formas. Alguns exemplos que a gente tem é que Samuel, quando era pequeno, a mãe dele deu ele para servir no templo. Então, desde criança, ele servia no templo e isso era um grande cargo naquele tempo, e ainda mais para uma criança. E desde então, ele já servia ao Senhor desde a sua infância. A gente vê quando fala de Jesus ainda dentro do ventre de Maria e João Batista também, desde o ventre da mãe dele, eles já sentiam a glória de Deus. E a gente vê também Timóteo ainda era jovem quando ele começou a ser ensinado por Paulo. São várias e várias passagens que falam sobre crianças que já servem a Deus desde a infância. Mas uma passagem especial que eu amo muito e que mostra bem que Deus é interessado nas crianças servirem a Ele, conhecerem a Ele na infância, é quando as crianças queriam ir até Jesus e os apóstolos repreenderam eles. E sabe o que Jesus fez? Jesus brigou com os apóstolos. Jesus falou, não as repreenda, deixai vir a minhas crianças, porque deles é o reino dos céus. E então as crianças foram até Jesus para ouvir Ele, para conversar com Ele. E acredite, Jesus estava interessado em ouvir elas. Então, Jesus ele quer que o evangelho também alcance as crianças. Por que hoje a gente tem que esperar essas crianças crescerem, se tornarem jovens, experimentarem o mundo, quebrarem a cara lá no mundo, voltarem para o Senhor já feridos do que sofreu lá no mundo? Por que a gente espera? Porque eu vejo tanto assim, que existe essa espera, infelizmente, nas igrejas. Vamos investir hoje nas crianças para evitar isso. Isso é como se fosse uma contenção de danos, porque a gente evita que essas crianças tenham esse sabor do mundo, tenham essa vontade de experimentar no mundo. Porque quando elas experimentam de Deus, elas já são satisfeitas. Eu falo disso porque eu fui uma criança que cresci em uma igreja tradicional, em que tudo que tinha para criança era, durante o culto, ter uma salinha, que na verdade a tia entregava um chamex, giz de cera e ficava colocando a gente para desenhar enquanto tocava uma música. Isso, para mim, não é investir na criança, isso é simplesmente retirar as crianças do culto para que elas não atrapalhem os adultos que estão aptos a ouvir a palavra e colocam elas em um lugar onde elas não vão fazer barulho. Então, eu não me sentia parte do corpo de Cristo. Eu sentia que eu só faria parte do corpo de Cristo, que eu só seria alguém ali na igreja depois que eu fizesse meus 12 anos, batizasse e finalmente saísse daquela salinha. Porque era esse o meu desejo. E isso é muito ruim,
Porque as crianças, elas também podem falar de Deus. As crianças podem evangelizar. Basta elas conhecerem a Jesus. E é isso que a gente faz nas células. A gente apresenta Jesus para elas. Elas entendem quem é Jesus. Elas entendem o sacrifício de Jesus por elas. E elas se sentem amadas por Ele. Porque elas são discípulas de Jesus também. E você considerar uma criança filha de Deus é muito para ela. Porque muitas vezes nem na casa delas, elas são consideradas filhas dos pais. Muitos pais abandonaram elas. E ali na cela, quando elas conhecem a Deus, elas têm a oportunidade de conhecer um pai de verdade, um pai que a ama, que talvez não seja o carinho que ela conhece em casa, mas que então ela conhece que tem um Deus que olha por ela. E que é por isso que ela nasceu com um propósito. E é por isso que eu sou tão contra o aborto, porque cada vida tem um propósito. Cada vida é uma esperança. Isso pode parecer clichê, né? Mas os clichês, eles são verdades que foram muito repetidas e acabaram perdendo valor. Mas cada criança que nasce é uma esperança nova que nasce. É uma esperança de um país melhor, de uma sociedade melhor. É a esperança do evangelho ser mais ainda propagado. E Deus tem propósitos para essas crianças. Então não vamos matar as nossas crianças e nem vamos negligenciá-las nas nossas igrejas. Nós temos que valorizar elas, investir nelas, investir tempo, investir oração e investir nelas palavra. Elas são uma terra fértil. Tudo que você fala para uma criança, ela grava, ela aprende. Oi, Marvin. Então, ela aprende. Por quê? Porque ela é uma terra fértil. Mas isso é tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então, o tempo que ela passa na televisão, ela tá absorvendo, aquilo ali tá sendo internalizado nela, tá fazendo parte do psicológico dela e ela tá sendo moldada naquilo ali. E no que essas crianças têm passado mais tempo? Na internet. A internet, você sabe que a um clique você está diante de tantas e tantas coisas ruins e as crianças estão aí sendo jogadas nesse mundo virtual. Mas então, cadê as pessoas que se levantam para falar para elas sobre uma coisa que vai mudar a eternidade da vida delas? Uma coisa que vai mudar a vida delas aqui na Terra, que é a palavra. Nós somos essas pessoas que se levantam a favor dessas crianças, que não negligencia elas, mas que pelo contrário, valoriza elas, vê nelas potencial. Potencial não só para amanhã, mas para hoje também. Elas já têm valor hoje. Elas já podem fazer, elas já podem falar de Jesus hoje. E é por isso que eu amo tanto o ministério infantil, porque é quando você valoriza uma criança, você mostra para ela que ela é sim uma discípula de Jesus, que ela vê então que ela tem valor ali. E vidas são mudadas e um futuro inteiro é mudado. Se você não faz parte de um ministério infantil, eu recomendo muito que você faça parte, porque é um mundo apaixonante. Você vê crianças crescendo e se tornando realmente crianças no caminho do Senhor, crianças cumprindo o Salmo, o versículo que fala que ensina a criança, Provérbios, né? Criança, o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dela. Então você vai entender e ver esse amor e você vai amar o Ministério Kids, tanto quanto eu amo também. E se na sua igreja não tem, eu sugiro que você dê essa ideia para o seu pastor, para a sua liderança, porque as crianças estão pedindo socorro. Essa sociedade está muito má para as nossas crianças. Nós temos que ser essa esperança para elas, nós temos que ser esse porto seguro. A igreja tem esse dever com as crianças e nós temos que ser essas pessoas. Amém? Se você tem alguma pergunta sobre o ministério infantil, se você tem algum testemunho para contar sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Então é isso, eu espero que de alguma forma essa mensagem possa ter te ajudado, tá bom? Tchau!